Olá, Sagi, tudo bem? A leitura de hoje é sobre o mês de maio, com as principais energias, previsões, acontecimentos e conselhos para o seu signo. Não se esqueça de dar o seu like, de comentar, de se inscrever no canal, isso ajuda muito o canal a crescer e os vídeos chegarem para mais pessoas. Então vamos começar com a sua leitura de hoje. Bom, no geral, o mês de maio será com mais movimento para vocês, com muita diversidade de acontecimentos e principalmente diversidade de assuntos, fofocas, situações aí batendo na sua porta. Mas tem aqui forte para vocês um planejamento, algo que está chegando, está se formando na vida de vocês, já se aproxima. Não é agora em maio, mas está se aproximando. Então, para alguns pode ser um planejamento, que é para o futuro, alguma coisa importante, algum evento, alguma viagem, ou algum projeto que vocês vão começar mais à frente, daqui a alguns meses, mas já está em formação, já está em planejamento, ou se é uma viagem, você já comprou as passagens, você já tem datas, enfim. Se não é isso, há algo importante aí se aproximando na sua vida, você já tem alguns sinais, você já tem intuições, ou alguém muito próximo de você, aqui vem muito a figura de mestre, então pode ser um professor, pode ser um chefe, alguém que tem um saber, assim, muito grande, que já está te encaminhando aí para algo maior também, ou dentro da sua religião, enfim, em outros aspectos aí, outras áreas da sua vida, tem esse encaminhamento aqui de Sage para algo maior, mas ainda está no ar, ainda não tem uma formação certa, ainda não tem uma exata definição, Sage. E também acho que vai se definir mais quando você se propor aí com esse novo projeto, com esse encaminhamento aqui que está acontecendo para você, aqui é muito forte com você. Mas eu vejo você distraído ainda com esses assuntos, com essas situações que estão chegando para você, ou agora em maio, ou já vem acontecendo. Talvez essa diversidade aqui de situações, de assuntos aleatórios já venha acontecendo, e talvez isso até te distraia. Mas tem essa energia maior aqui chamando você: olha, tem algo importante aí chegando, tem algo importante para você fazer. Isso aqui é distração. Então, no geral, é isso. De principais acontecimentos, eu vejo vocês, com uma maturidade emocional ou se achando com maturidade emocional para expressar alguma coisa com alguém, para mediar alguma situação. Aqui fala muito de 2 lados, de disputa. Para alguns casos pode ser processo ou você está tentando evitar um processo, tentando evitar uma briga, mas aqui é briga mesmo judicial, ou que vá para essa esfera. Ou talvez seria o ideal na situação, que essas pessoas aqui que estão envolvidas, talvez elas deveriam mesmo, levar isso judicialmente, do que ficar brigando, ficar com problemas aí, com essas situações, mas você aqui, eu vejo você se metendo nessa situação, Sage. Aqui na prática de principais acontecimentos, você querendo mediar essa situação, você achando que tem maturidade, que tem experiência emocional, ou se for situação de relacionamento ou outros problemas, mas aqui vem forte aquele sentimento, aquele feeling: "Ah, eu acho que eu dou conta aqui, eu acho que eu sou a pessoa ideal para falar aqui sobre essa situação, para encaminhar aqui essas pessoas, para evitar mais brigas, para evitar mais conflitos, mais desgastes, então eu acho que eu sou a pessoa ideal". E as pessoas envolvidas, ou a pessoa, talvez é uma pessoa que você quer falar, aqui vem uma energia muito imatura, vem energia egocêntrica, pessoas brutas, pessoas ignorantes, pessoas que agem mesmo mais nessa emoção baixa, que não tem essa energia que você vem, essa energia de maturidade emocional. Não significa que elas são imaturas no todo, mas talvez nesse quesito, nessa situação, elas são imaturas. Mas aqui principalmente o que evidencia é muito ego. Então dá para entender, Sage, que aqui são brigas de egos. Pessoas que são brutas, ignorantes, pessoas que ainda estão se lapidando na vida, ou são jovens, ou são inexperientes. Então elas têm essa reação.
é também mais esperado delas isso, do que uma reação madura, justamente pela falta de experiência. Só que aqui, Sage, a situação, eu acho que não tem muito para onde correr. Eu acho que você se meter nessa situação não é muito viável. Primeiro porque tem alguém aqui, principalmente se você for conversar diretamente com uma pessoa, tentando resolver, eu acho que você vai mexer num vespeiro, porque pode ter mais gente envolvida, talvez a briga seja só de 2 pessoas ou um casal, mas tem mais gente envolvida ou tem outras pessoas que são afetadas pela situação. Por exemplo, de casal, pode ser filhos, né, que são afetados, mas, familiares, coisas com herança, coisas aí com dinheiro, ou brigas mesmo que acontecem por vários motivos, e aí vem difamação, vem provocação, enfim, aí as pessoas começam a ir muito além do que era o motivo que elas tinham ali de contenda, então elas vão indo mais baixo ainda o nível, vai baixando mais o nível. Então aqui eu vou focar num problema que envolve mais pessoas. Então talvez você foque em uma, você acha: "Ah, se eu conversar com essa pessoa, se eu tentar amenizar aqui, é melhor, ela, ajuda ela a abrir a mente, ajuda ela a amadurecer um pouco essa ideia, a não ficar brigando aqui, ou a não levar isso para um processo judicial para tentar um acordo, para tentar alguma outra coisa que não precisa de tudo isso". Mas assim, Sage, primeiro que essa pessoa ela já tem uma visão egocêntrica. Ela também olha muito ela só vê a própria perspectiva dela, não está aberta a ver outras pessoas. E ela também é um espelho aqui, com essa pessoa que ela tem problema, não é à toa também, né, talvez elas são muito parecidas, no quesito da briga, no quesito da ignorância, no quesito do egocentrismo, dessa coisa do ego mesmo, talvez ela seja muito parecida com a pessoa que você quer defender, que você quer ajudar, ou talvez você quer ajudar as 2 partes, mas são muito parecidas. Mesmo que elas tenham visões diferentes da situação, a energia delas é muito similar, por isso que elas brigam tanto, por isso que elas não conseguem se entender. Então tem esse choque. E aqui, se você ficar mexendo muito com isso, aqui tem uma energia de raio, Sage. Então isso pode simbolizar que o divino pode agir nessa situação, ou essas pessoas iam rachar mesmo, ia dar problema entre elas, independente dessa situação aqui que elas estão levando na briga, elas tinham já, esse destino, vamos dizer assim, justamente porque, ia chocar, por conta dessa personalidade que elas têm ou do assunto, aqui também envolve assunto material. Ou, interesses, né. Então você sabe que os interesses iam acabar se misturando e ia dar problema. Quando a gente está falando de dinheiro, quando a gente está falando de família, de casais, isso sempre dá problema no final, Sage. Então por mais que você venha com essa abordagem emocional, para olhar o emocional da coisa, para não se desgastar à toa, essas pessoas não querem saber disso. Elas têm essa percepção mais de ego, de orgulho, então para elas não interessa muito essa bandeira da paz, não interessa muito esse acordo, ir de uma outra forma, com abordagem mais tranquila. Para elas a briga é muito mais interessante, de estar certo, de defender o seu lado, de evidenciar mais o conflito. Então é isso que elas querem no final. E também, Sade, com essa simbologia aqui do raio, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você vem com essa boa vontade e a pessoa já tem essa personalidade aqui conflituosa. Ela não tem nada a perder, ela não tá nem aí com essas brigas, ela gosta da briga. Então isso aqui pode resvalar em você. O raio ele no campo que ele cai, ele mexe, ele influencia com quem está em volta. Então eu acho que aqui está pedindo para você repensar, Sage, se realmente você tem que meter o bedelho aqui nessa situação. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque na parte de conselhos, aqui está pedindo para você se afasta da situação, ou você já é afastado, às vezes você está aqui tentando ajudar uma situação que você nem está próximo. E quando fala que tem pessoas envolvidas, que tem mais coisas ali, porque tem a prática, né, tem o dia a dia,
Tem o que acontece no cotidiano. Eu não acho que Sage está por dentro desse cotidiano, não está por dentro do que está acontecendo. Então tem mais coisas aí dessa situação, Sage, que você não sabe. Você sabe das aparências do conflito, você não sabe dos problemas internos que já tinham acontecido aqui nessa situação. Então você está olhando muito o raso da coisa. E aqui a sua energia de conselho pede: se afasta mais ainda, porque se você já está distante, já está se sentindo conectado com isso, já está se puxando para esse conflito, então está pedindo: olha, se afasta muito mais, vá além das aparências, porque aqui você está tentando mediar, essa é a sua intenção. Você quer mediar, você quer ajudar a entrar num acordo, ao invés, né, de ir para um processo judicial, de chamar polícia, de envolver essas outras esferas, essa é a sua intenção. Ah, e também vem muito emocional com você, então você tem uma conexão emocional aqui com essas pessoas, se são familiares, se são amigos, ou até o seu núcleo familiar, né, às vezes você está querendo ajudar seus filhos, seus irmãos, o seu marido, sua esposa, com família dela, dele, enfim, você está colocando essa energia aqui, mas essas pessoas não, elas estão colocando o quê? Interesses, força bruta, vontade, desejo, ambição. Então elas não estão com essa preocupação que você tá, primeiro de tudo. E vem também aqui uma energia muito espiritual, até religiosa, você dentro da sua crença, você achando assim, ah, que você vai vir com essa energia lá de cima, essa energia, maior e vai aqui atuar, que vai falar para a pessoa como se trouxesse uma mensagem dos céus para apartar essa briga. Sage, você acha que isso resolve? Olha em volta o que acontece no mundo, olha as guerras. Você acha que alguém vir com um discurso de paz vai apartar aqui uma briga? Vai apartar pessoas que têm essa energia aqui de contenda, de briga? Não. Então, o conselho ele é bem claro aqui que você está com uma energia totalmente diferente também dos interesses dessas pessoas. E aqui fala muito desse cotidiano, dessa rotina que você não faz parte. Então, assim, se é briga de casal, a gente não está falando aqui de coisas, assim, muito extremas. Não é de agressão, não é desse nível, mas coisas que acontecem entre um casal, que tá tudo lindo lá quando tá bem, mas quando começa a dar ruim, aí começa um querer falar mal do outro, querer difamar o outro, querer defender seu lado, colocar o outro sempre como errado, isso a gente já sabe que acontece quando um casal se separa. Tanto que tem aquela frase que você conhece o outro quando tá terminando mesmo, porque aí acabou o amor, acabou o afeto, acabou a admiração, então aí vem os interesses puros. E as pessoas geralmente mudam muito quando vão só para o interesse. E também se tiver alguma raiva envolvida, se tiver traição. Então, isso não tem nada a ver com a sua vida, não tem nada a ver com você. Eu acho que aqui, você está se metendo numa situação que não é sua. E também fala dessa energia de muitas coisas chegando para você, muitas informações. Então, no fundo, lá, o que aconteceu mesmo dos bastidores, você não sabe. Então, é tomar cuidado aqui com essa sua intenção. E como tem essa energia maior vindo para a sua vida, Sage, tá pedindo para você: "Olha, se afasta da situação, olha por um prisma muito amplo". E você vai ver que você está muito distante disso, que isso aí não tem nada a ver com você, e talvez você, sofra alguma influência dessa situação se você se meter. Esse raio aqui tá te avisando: "Olha, vai rachar aqui ou já rachou mesmo, então você está tentando salvar o quê dessa situação, sendo que já rachou? O raio aqui já é isso. Tome cuidado com o choque, né, o choque que você pode levar se ficar se metendo aqui. E tem essa energia bruta, né, você tentando lapidar, sabe, tem gente que não quer ser lapidada, tem gente que não quer melhorar, tem gente que não quer ir para essa energia de paz. Então você vai ficar se cansando e trazendo esse raio também para sua vida, Sage. Aí você começa a brigar com gente que você não brigava, você começa também a atrair conflitos desnecessários, porque essa é a energia dessas pessoas. E você está entrando nesse campo, então o aviso aqui é:
você está em outra, tem energia aqui maior trabalhando com você, você está sendo encaminhado para algo que ainda está em formação, mas você vai entender quando entrar na situação, né, nesse projeto novo. Você está fora disso aqui, mas algo dentro de você, é como se você se achasse mais elevado, talvez você realmente seja mais elevado que essas pessoas, mas não está no seu poder, Sage, tentar apartar aqui essa briga. E você pode se complicar aqui, você pode trazer complicação para sua vida. E saiba, Sage, que todo mundo tem teto de vidro. Então, se você se meter com gente assim, elas vão começar a tacar pedra em você. E você também tem seus pontos sensíveis, seu calcanhar de Aquiles, então toma cuidado. Eu acho que a leitura aqui está pedindo para você: toma cuidado, cuida da sua vida, porque isso aqui é BO mesmo. E também tem coisas que são extremas, que a gente quer ajudar, que a gente acha que a pessoa é vítima, e é aquilo, às vezes ela também não é tão vítima assim. Então toma cuidado com o que você está tentando aqui ajudar, dar uma força, porque é muito pior do que você pensa. As energias não estão favoráveis, então a sua intenção é muito boa, é muito nobre, mas dentro de pessoas com tanta baixeza aqui moral, energética, não vale a pena. E também na energia de conselho fala da estrutura, né, do que você não sabe dessa rotina, do que foi construído aqui entre essas pessoas, para chegar nesse ponto que elas estão agora. Então tem um caminho, já tem uma estrutura, também tem a estrutura da família delas, de onde elas vieram, como elas vivem a vida, como elas acreditam. Pessoas também que viveram em outros lugares, aprenderam outras coisas, até coisas que não são boas. Isso foi formando a personalidade delas, então você não tem controle. Eu acho que a energia está falando assim: você é uma pessoa mais evoluída, você é uma pessoa que busca evoluir como ser humano, mas dá para entender que essas pessoas aqui não. Então você está tentando lapidar pedras que são muito brutas mesmo. E você tem essa inocência, essa ilusão: "Ah, tem um tesouro lá dentro", né, se eu vier com amor, aquela frase: "Ah, o amor cura", ou "água mole em pedra dura, tanto bate até que cura". Não, Sage, aqui não é assim. Você não tem essa conexão com essas pessoas de realmente ajudar elas. Você está sentindo isso, é puro sentimento, mas aqui não tem essa conexão que você é uma pessoa realmente enviada aqui para ajudar essas pessoas. Talvez você sinta sim, mas as energias aqui não mostram isso. E vai lá saber, né, Sage, o que que essas pessoas, tinham feito de acordo antes. Se é casal, se é família, quais são os acordos internos aí dessas pessoas, acordos mesmo de boca, que fala muito disso. Então olha além da superfície, porque não é isso aí que estão brigando agora. Isso aí já tem acordo prévio, já tem estrutura, já tem coisas que aconteceram aí previamente que você não participou, então é complicado agora você querer dar um pitaco aqui em algo que você não viu acontecer. É diferente de quando é a sua vida, quando ou é muito perto de você, que aí você foi acompanhando. Aqui eu entendo que não. E a energia, do fundo do maço mostra você, assim, impactado. Você vai se impactar ainda com essa história, porque você acredita numa coisa, você acredita, né, até essa mediação aqui que você quer fazer, você acredita num bem maior, mas você vai ver depois, Sage, que é tudo mais simples do que você pensa e se resume muito a esses interesses do ego, sabe, essa ambição, essa coisa mesmo que o ser humano ainda não consegue se desvincular. E isso move muito esse tipo de conflito. E basicamente, tudo tem uma raiz, Sage. Então, você está com uma energia muito fora, vindo de fora, olhando de fora, mas aqui tem uma raiz. Então o negócio foi se informando assim. E aí a energia está falando muito dessa sua insignificância dentro dessa situação. Eu acho que você tem uma maturidade, você tem bagagem emocional, você realmente poderia ajudar, mas dentro dessa estrutura aqui, você tem insignificância, porque você não tem conexão com isso daqui.
Você quer ajudar, você está vindo dar uma força, mas você não tem conexão aqui. Então talvez a energia toda está falando assim: "Olha, Sage, você está de fora dessa situação, dessa contenda, então de fora fique, porque vai dar mais problema sim". Você já percebe isso, você já vê que isso aqui não vai dar bom. Pode dar até em processo, BO, enfim, mas você não tem nada a ver com isso aqui. Eu acho que não é bacana você se envolver nessa história, até porque está falando muito do seu teto de vidro também, Sage. Bom, e agora para finalizar, eu tirei uma carta do tarô Zen de Osho e saiu para vocês Renascimento. Eu vou ler o trecho dessa carta e fica aí de reflexão para o mês de maio para vocês. Vamos lá. Segundo o Zen, você vem de lugar nenhum e vai para lugar nenhum. Você existe apenas agora, aqui, não vindo nem indo. As coisas todas vão passando por você. A sua consciência reflete o que passa, mas ela mesma não se identifica com isso. Tá vendo, Sage? Tem uma situação passando aí por você, mas nem você e nem a sua consciência se identifica, né? É fora da sua energia, é fora do seu modo de lidar com as coisas, então, sai fora aí que desse problema aqui que ele não é seu não. Bom, eu vou parar por aqui, eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma, se não ressoar, veja seus outros signos fortes do seu mapa astral. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Olá, Leão, tudo bem? A leitura de hoje é sobre o mês de maio, com as principais energias, acontecimentos e conselhos para o seu signo neste mês. Se essa leitura não ressoar com você, com o seu momento atual, veja seus outros signos fortes do seu mapa astral, ou pegue nessa leitura apenas o que for para você, o que for pertinente para o que você está passando. Não se esqueça de dar o seu like, de curtir, de comentar o canal, de se inscrever. Isso ajuda muito os vídeos a crescerem e chegarem para mais pessoas. Então vamos começar a sua leitura. Bom, Leão, o mês de maio evidencia uma fase sua, um momento aí que você está muito flexível, um momento que você está lidando bem com 2 partes muito importantes aí na sua vida, que podem ser 2 áreas ou 2 trabalhos, enfim, dois aqui fala de 2 momentos e você conseguindo aí equilibrar esses 2 momentos, essas 2 áreas, essas 2 situações. Bom, adapta aí para sua situação. Mas aqui tem olhares voltados para você, olhares de 2 pessoas, que eu acho que estão te julgando, por esse momento que você está. E essas pessoas elas têm, estruturas definidas, energias mais rígidas. Você tem uma energia flexível e elas energia rígida, de lados, de opinião, de moral. Me vem muito moral e bons costumes, não sei por quê. Então tem alguma relação aí com o que está acontecendo. Já você lida bem, você não tem esse lado definido, é como, sabe, bissexualidade? Não tem um gosto, eu gosto de tudo. Isso incomoda essas pessoas, não necessariamente que seja isso, mas é um exemplo. Ou uma pessoa que não é tão apegada, né, que é desapegada, mas que tem as coisas, que conquista, que leva de uma forma leve, que não tem essa responsabilidade extrema. E isso incomoda quem tem essa estrutura, que tem essa organização, que tem essa visão de vida, principalmente se são pessoas que influenciam na sua vida, que têm um contato aí mais direto com você, ou que são da sua família, enfim. Então tem esses olhares, ou pode ser pais, ou pessoas que te criaram, ou pessoas que são da sua família, pessoas próximas, ou até pessoas que não são da sua família exatamente, mas que cresceram ali perto de você, e aí vê você lidando bem com 2 partes aí, conseguindo lidar de uma forma leve, de uma forma até que eles consideram irresponsável, mas na verdade não, é a abordagem que você tem. Então você não fica vidrado, de ter alguma coisa ou de fazer sempre de um jeito, você sabe que tem que ter um tempero aqui. Você tem uma energia mais de tempero, mais mutável, então você se adapta bem às situações. Você não vem só com a sua vontade, com o seu jeito, com a sua visão. Você adapta, você traz uma personalidade condizente com a situação. Então você consegue equilibrar bem lados.
você consegue lidar melhor com conflitos, com situações até que podem ser extremas para outras pessoas, mas para você não, você tira de letra. E aí isso atrai esses olhares, mas não é sobre isso, né, porque isso aqui são qualidades suas, não é sobre isso que essas pessoas estão olhando. Não é tipo: "Ah, ela consegue, como que ela consegue?", não, aqui tem um julgamento. Então tem alguma coisa aqui da sua personalidade, do jeito aí que você está levando a sua vida, em algum ponto, específico aqui, que está incomodando essas pessoas. Então não é sobre essa sua sagacidade, não é sobre essa sua desenvoltura, também não é isso que elas estão olhando. Então dá para entender que é alguma coisa que pega a moral, os bons costumes aí, conservadorismo, crenças, esse jeitão de ver a vida, pessoas que já são mais velhas, aí vendo você levando a vida de uma outra forma, saindo fora aí, de como a família leva certos assuntos, certas áreas da vida. E Leão é aparecido, né, na sua natureza, expressa muito, né, as coisas, então isso acaba dando problema, né, Leão. Você acaba incomodando, às vezes, nem sem querer incomodar, só sendo você, só fazendo as coisas do seu jeito, mas quando toca, em assuntos que são espinhosos, claro que as pessoas vão incomodar. Então, se é sobre religião, se é sobre política, se é sobre, crenças que são diferentes, se é sobre sexualidade ou a forma que você vive no amor, se você não vive as coisas, de forma estrutural, se você está num relacionamento sem muita definição, ou se você não quer casar, se você não quer ter filho, se você não quer ter família, isso tudo acaba sendo um problema para as pessoas que são mais rígidas, que são mais conservadoras, que seguem uma linha muito, né, para elas, muito reta, muito pré-determinada. E quem está fora desse caminho delas já tem esse olhar de julgamento. Tem esse olhar de tentar te endireitar, tentar te colocar, e você, tá entre mundos. Você aqui vem você equilibrando sol e lua. Então um dia você tá muito solar, outro dia você tá muito mais misterioso. Você lida com essa sua dualidade. Você tem essa dualidade em você, então significa o quê? Flexibilidade pura. Então não é uma pessoa apegada, não é uma pessoa que tem um caminho pré-determinado, você está vivendo com a vida. Você não tem, assim, grandes sonhos, grandes estruturas. Você pode ter seus sonhos, mas você sabe que daqui a pouco você muda. E você não está preocupado com isso. Você sabe que, dependendo do momento, se você quiser fazer outra coisa, você vai fazer. Se você estiver num emprego, se aparecer outro que for mais interessante para você e dentro da fase que você está, mais atraente, você vai. Relacionamento a mesma coisa, então você não está apegado. Você vem aqui com energia de pipa solta. E aí isso incomoda essas pessoas, porque elas estão muito ancoradas com essas crenças, com essa moralidade que elas têm. Então é um olhar de julgamento para você. E talvez aqui, Leão, para alguns casos, você seja uma dessas pessoas rígidas aqui que está olhando uma pessoa que vive a vida de outra forma, com mais flexibilidade, mas aí você adapta para sua situação. Mas no geral eu acho que é Leão que está chamando a atenção aí com alguma coisa. Como se fosse um grande escândalo aí na família, né, as pessoas que são diferentonas, as ovelhas negras, alguma coisa assim. Bom, e de principais acontecimentos, fala muito da estrutura aqui dessa situação que se formou. Você e essas 2 pessoas, vocês, o que também está incomodando elas, vocês eram, muito próximos ou vocês vieram do mesmo lugar? Então aqui tem muito essa energia de família, de amigos, sabe, amigos de longa data, pessoas que estudaram juntas, trabalharam juntas também, e aí tem essa conexão. Só que aí isso evoluiu para uma briga de lados, aqui também fala até de guerra, de batalha. Então vocês antes eram do mesmo ambiente, vocês compartilhavam crenças, compartilhavam vivências, emoções parecidas e de repente vocês estão em lados opostos. Aqui também pode falar de pessoas que trabalharam juntas,
quando vem essa energia aqui de guerra também, né, de concorrência, trabalharam juntas em algum lugar, né, até trabalhos mais operacionais e depois abriram seus negócios e aí são concorrentes. Aqui, nas energias, Leão, fala que isso é da vida, isso acontece, de nós, estarmos conectados com pessoas e de repente a gente vai avançando na vida, quando a gente vê, a gente não pensa mais como aquelas pessoas, a gente não compartilha mais aquelas crenças, sabe, aquelas pessoas que a gente conheceu na igreja, na escola, enfim, a gente era muito próximo, a gente tinha pensamentos e crenças parecidos, mas com a vida, com o amadurecimento, a gente pensa diferente. Política também, né, pensamento político, então pode ser até julgamento por isso. Então mudou, a visão mudou, a realidade mudou e acredita em coisas diferentes, mas isso aqui é da vida, né, a energia está falando isso. Isso é normal, isso é natural. Ou se é como esse exemplo que eu dei de pessoas que trabalharam juntas e hoje são concorrentes, isso também é normal, essa concorrência. Então acontece, ou pessoas que querem a mesma pessoa no amor, eram próximas, eram amigas conhecidas e, enfim, acabaram gostando da mesma pessoa, isso acontece, isso é da vida. Mas aqui toda essa briga, todo esse conflito, né, esse julgamento é emocional, não é necessariamente que é uma briga, uma guerra declarada, talvez até seja para alguns casos, mas é muito emocional, é como as pessoas se sentem, né. É igual, essa visão aqui dessas pessoas, elas se sentem na obrigação de te mostrar o lado certo que elas acreditam. E você está totalmente destoando aqui do que elas acreditam. Mas aqui, dessas energias de principais acontecimentos, aqui está contando uma história. Está falando assim, que vocês foram para caminhos diferentes. Vem até a simbologia do trem, um trem em movimento. Vocês foram para outras estações, outras vivências, então por isso que hoje vocês nesse lugar de amadurecimento, porque aqui são pessoas já mais amadurecidas, não é mais aquelas pessoas do começo que se conectaram antes. Hoje vocês são outras pessoas, com outras maturidades. Então esse trem levou cada um para um lugar. Então é querendo ditar regra, mas no fim das contas é sobre os caminhos que cada um percorreu. Mas isso não significa que vocês não tenham coisas em comum. Vocês também ainda têm coisas em comum. Então aqui também está chamando a atenção que às vezes você está com um conflito e você não precisa estar dentro desse conflito, talvez ele seja desnecessário, quando a gente fala também de política, sabe, ficar brigando por política, ficar brigando por essas coisas que são além desse emocional, de querer bem, de gostar, isso não tem nada a ver com essa base, essa estrutura emocional. Então talvez eu esteja falando disso, olha, não se apegue tanto a essa contenda atual aqui, esses lados, porque no fundo vocês se gostam, vocês vieram do mesmo lugar, vocês estudaram juntos. Será que faz sentido isso, essa briga, essa provocação? Talvez aconteça isso. Será que tudo isso vale a pena? Porque tem um querer bem aqui, tem um olhar, né, realmente sim, tem esse olhar de julgamento, mas também tem aquele olhar de no fundo eu quero que essa pessoa fique bem, eu quero que ela se dê bem na vida. Talvez tenha essa rigidez aqui com essas pessoas tentando, de alguma forma, te endireitar, mas a intenção não é ruim. Então talvez aqui não vale a pena a briga, talvez tentar, manter as coisas, até porque você vem, Leão, dessa forma mais equilibrista aqui, talvez você consegue manter ainda o contato com essas pessoas, sem trazer esses assuntos que são espinhosos, manter as aparências, manter esse querer bem, talvez seja isso, mas aqui focando de previsões mesmo, de principais acontecimentos, dá para entender aqui que vocês vão se reencontrar. Talvez essa contenda aqui ela seja por rede social, ela aconteça na distância, pessoas te julgando, né, quando você posta fotos, quando você posta sua vida, ou da sua família, né, pessoas que têm contato e ficam comentando sobre a vida da outra, que tenha esse julgamento.
mas aqui fala que a vida vai colocar vocês frente a frente ainda. Vocês ainda têm assuntos, vocês podem ter essa briga aqui, essa moral diferente, essas pessoas que têm uma visão de vida diferente da outra que acaba se chocando, mas vocês têm assuntos em comum. Ou pessoas que já foram sócias, trabalharam juntas e talvez se encontrem em um outro trabalho, talvez tenham que se juntar para alguma coisa. Então a mensagem está falando: "Olha, tem essa briga aqui, mas tem esse olhar também para você, Leão. Talvez você queira se afastar dessas pessoas, mas eu acho que não dá para se afastar. Tem aqui elo emocional, tem a briga, tem esses lados, mas tem elo emocional aqui que mantém vocês também juntos. Tem energia maior aqui também mantendo vocês juntos, então vocês estão na vida um do outro. Esse trem em movimento aqui tá trazendo vocês na vida um do outro de alguma forma. Então, em alguns momentos você consegue manter a distância, só esse olhar distante, né, como essa figura de afastamento, eu fico observando só, eu não me envolvo aqui, eu não vou me envolver, eu não vou falar muito, só observo, mas a vida também está trazendo encontros. Então, se é família, se é questões aqui profissionais, então vocês estão unidos de alguma forma. E talvez também seja pessoas que trabalham juntas, que convivem juntas, mesmo pensando diferente, mesmo levando a vida diferente. Então a mensagem está falando: "Olha, não dá para se afastar muito disso, você se afasta, mas você está ali também, dentro daquele contexto". Então eu entendo aqui, Leão, que não tem muito para onde você correr. Por mais que você seja a pessoa que está sendo julgada, avaliada, analisada, não tem como você correr disso aqui, porque entra muita estrutura também, financeira na situação. Então, se são pais, às vezes você depende dos seus pais ainda. Não é só depender também, é o elo familiar. Então, a gente vê muito isso de pessoas que cortam por causa de religião, às vezes tem uma religião muito conservadora, tem religiões inclusive que falam para a família se afastar, se a pessoa for diferente, se a pessoa não faz mais parte daquela religião. Tem até isso. Mas mesmo que aconteça isso, Leão, você tem que achar uma forma de se conectar, ou de quebrar essa barreira. Porque como que você vai se afastar de pessoas que são do seu sangue? Ou até dos seus pais, ou até de outros familiares que você tem uma conexão emocional. Então, como você vem com essa energia que consegue temperar as coisas, que consegue equilibrar, não caia na rigidez. Por mais que, por exemplo, seja seus pais que são de uma religião muito quadrada, que dependendo aí da situação eles deveriam se afastar, na crença deles, né, que deveriam se afastar de você, não deixa esse afastamento acontecer. Não cai nessa rigidez deles. Você consegue equilibrar a situação. Você consegue trazer uma outra energia e você está quebrando padrões. Então aqui está falando: "Olha, você gostaria que fosse diferente. Você gostaria que em outro contexto vocês fossem unidos, até que tem essa coisa do passado, né, essa conexão que vocês tinham do passado, esse trio". A energia aqui está falando muito de um trio muito forte aqui. Então tem esse olhar: "Ah, eu gostaria que a gente fosse muito unido, que a gente acreditasse nas mesmas coisas, que a gente vivesse nesse mundinho", mas não vive, porque o mundo ele é vasto. E cada um se criou de um jeito, aí cada um seguiu um caminho diferente, mas, como eu falei, tem esse querer bem. E repito, tem esse encontro aqui de vocês de alguma forma, vocês estão na vida do outro ou vai vir uma situação futura, que vai colocar vocês ainda dentro de um mesmo contexto, mesmo que não seja família. A vida está colocando vocês juntos, porque talvez tenha que trabalhar essas diferenças, tenha que colocar e justamente essa energia que vem aqui, talvez, a briga até seja de 2 pessoas, 2 lados, 2 famílias, mas vem essa energia reaproximando e colocando assim: "Olha, vocês ainda têm muito a contribuir na vida um do outro, vocês têm assuntos pendentes e não dá para ter essa separação. Tanto que vem esse oposto do Sol e da Lua, não falando desses opostos,
Quando traz essa pessoa equilibrando esses 2 lados, está falando: "Olha, tem um momento que é o sol que protagoniza, mas também tem um momento da lua. Tem o dia, mas também precisa ter a noite". Então, por mais que vocês achem que vocês são muito opostos, que é muito diferente, aqui fala de um comum, vocês têm pontos em comum. Ou mesmo pensando muito diferente, dá para conciliar. Aqui a energia é conciliadora, não precisa disso tudo, não precisa levar dessa forma, né. Igual eu falei desse exemplo da família que tem uma religião rígida, que o certo para eles seria se afastar, mas você pode chegar nos bastidores com essa pessoa e falar: "Poxa, mas a gente é família, vocês são meus pais, vocês não vão se afastar de mim por causa disso, eu não vou deixar isso acontecer". Porque se você deixar, Léo, isso pode acontecer, né. Mas a vida vai trazer mais conflitos maiores fora do poder de vocês, que vai juntar vocês. Então o contexto vai juntar. Mesmo vocês tentando separar, o contexto vai juntar. A mesma coisa quando a gente fala de casal, né. Casal que se separa, tem filhos, pode ter uma briga, uma guerra entre esse casal, mas se eles têm filhos, eles vão ter que resolver coisas dos filhos, eles vão ter que se falar. Então não tem muito para onde correr. Vocês podem estar em lados opostos depois do relacionamento, mas vocês têm assuntos em comum, os filhos. Então aqui dá para entender que tem julgamento, mas vão ter que se unir de alguma forma. Bom, de conselho aqui, Leão, é muito claro as cartas falando desse ponto em comum que vocês têm, interesses em comum, energias familiares em comum, então aqui dá para vocês tratarem as coisas de forma mais diplomática. Aqui fala também de acordos, fala de manter, uma educação, manter um respeito. Aqui também fala muito de ancestralidade, de pessoas que já se foram em casos familiares, respeitar, né, a família, independente de lados. Então, por exemplo, esse lance de política, vocês vão brigar por política, vão viver separados por causa de política, mas vocês têm família, vocês têm raízes, então por que levar as coisas, né, nessa última consequência aqui? Por que que, esse assunto que é de fora consegue entrar dentro da família de vocês? Como que vocês não conseguem levar essa união, essa familiaridade, esse elo de sangue, colocando interesses aqui que são fora, são assuntos externos. Ou também, como eu falei, né, dessas questões que são espinhosas de como a pessoa se relaciona e tal, eu entendo que dá briga, dá contenda, dá problema, mas aqui a estrutura está pedindo: "Olha, vocês têm interesses em comum, tem algo maior em comum", às vezes aqui é problema de família mesmo, mas tem ali um vô, uma avó que é muito querido, que está doente, ou vocês estão, resolvendo coisas de herança, ou como eu falei aqui de casal, né, tem os filhos, então como que vai, sabe, manter essa separação? O motivo da separação aqui eu dei vários exemplos, mas são vários. Só que aqui tem coisas em comum, tem essa ancestralidade e também tem esse futuro, não é só o passado que unia vocês, também tem um futuro que ainda une. Então tem que trabalhar uma forma aí, Leão, de manter a educação, de manter esse elo da melhor forma. E no fundo do maço vem uma simbologia aqui de um jogo de xadrez, Leão. Então é interessante que aqui fala: "Olha, as mesmas peças que você tem, aquela pessoa tem. O mesmo lado que você defende, aquela pessoa também defende". Então talvez vocês, veem a vida, a crença, a religião, a política de formas muito opostas, mas vocês estão dentro do mesmo jogo, da vida. Então, a forma que vocês vão jogar e trazendo esse jogo também fala muito de uma diplomacia, fala também dessa esportiva. Eu não vou aqui brigar com a minha família por causa de religião, por causa de sexualidade. A gente pode pensar muito diferente, mas no fim das contas, viemos do mesmo lugar, somos do mesmo sangue, vamos ter interesses em comuns aqui, vamos nos encontrar em festas de família, em eventos, ou vamos compartilhar problemas, dramas. Então, não tem muito para onde correr.
Eu posso querer me separar, eu posso querer renegar minha família, eu posso querer virar as costas, mas lembre-se que a gente tem dramas em comum ainda, vai nos unir de alguma forma. Então é saber levar como num jogo, né. O jogo acaba, não terá vencedores. Eu posso ganhar aqui em um ponto, mas não terá vencedores, porque a vida vai me trazer dramas pessoais, dramas familiares que vão me juntar com essas pessoas. Então vai muito além da briga. Então, no geral, aqui a mensagem pede que você se fixe nesse comum, principalmente você, Leão, que está conseguindo, eu acho que você está conseguindo levar na esportiva, mas tem essas pessoas que julgam, vem essas pessoas falar, mas não leva muito para o pessoal, porque aqui eu entendo que às vezes pode te machucar, mas você está sabendo levar. Ou aqui é um aviso para você levar assim, você entender que, tá, essas pessoas pensam assim, mas, daqui um tempo elas nem vão mais existir aqui, principalmente se forem pessoas muito velhas, você não vai conseguir mudar a cabeça delas. Então, sabe, para que ficar brigando também com elas? Elas não vão mudar. Se essa rigidez, né, já existe, não vai ser você, Leão, que vai conseguir trazer essa flexibilidade. Talvez em outras vidas, em outros contextos, como vem aqui, né, nessa historinha que foi contada, que você pensa: "Poxa, se a gente viesse numa outra vida, se a gente tivesse em outro contexto, essas pessoas me aceitariam, essas pessoas, seriam outras comigo", mas o contexto agora é esse. É também a aceitação e é levar da melhor forma, porque aqui eu acho que não tem muito como você mudar. Mas tem essa união aqui que ainda acontece, mesmo contra a vontade de vocês. É da vida de vocês, né, do contexto que une vocês, principalmente aqui familiar. Então, no geral, é isso. E para finalizar, eu tirei uma carta do tarô Zen de Osho e saiu para vocês, moralidade. Eu vou ler o trecho dessa carta e fica aí de reflexão para vocês. Vamos lá. A rainha de nuvens vive oculta na mente de todos nós, que fomos criados com rígidos padrões a respeito do que é bom e do que é mal, de pecado e virtude, do que é aceitável e não aceitável, moral e imoral. É importante lembrar que todos esses julgamentos da mente são apenas produtos do nosso condicionamento, e nossos julgamentos, quer aplicados a nós mesmos ou aos outros, impedem-nos de experienciar a beleza e a natureza divina que habita dentro das pessoas. Apenas quando rompemos a prisão do nosso condicionamento e alcançamos a verdade no nosso próprio coração, é que podemos começar a enxergar a vida como ela realmente é. Olha que interessante, né? A energia de vocês hoje veio como uma colcha de retalhos, contando histórias aqui. Vem muito essa energia de julgamento de família, de rigidez e também de modernidade. Mas aqui, Leão, está falando no final que se tirasse a nossa religião, se tirasse essa ideologia política, se tirasse até cultura, dependendo de onde a pessoa cresceu ou da classe social dela, se tirar tudo isso dela, ela é o quê? Ela é só uma pessoa. Então a gente julga a partir de todo esse condicionamento. Esse condicionamento é o quê? É religião, é lugar que nasceu, é classe social, é tudo. A sociedade, o lugar que a pessoa foi criada, onde ela nasceu, onde ela cresceu, foi formando ela. Mas se tirar isso tudo, quando a gente olha de um prisma maior, são só pessoas. Mas nós estamos dentro desse condicionamento. Por mais que a gente queira mudar o mundo, que a gente queira que as coisas sejam diferentes, que as gerações mudem, faz parte do jogo da vida, faz parte da sociedade como um todo. E esses julgamentos, né, os nossos julgamentos com a gente, com os outros, eles acontecem. E é assim que a humanidade vai evoluindo. Então não tem muito para onde correr. Esse é o jogo da vida mesmo. E vai acontecendo dessa forma para as pessoas ir mudando. Se você puxar as histórias lá atrás no passado, era tudo muito diferente. Até a forma que as pessoas viviam, acreditavam, era tudo muito diferente. Com o avanço também de ciência, com o avanço de outras coisas, a gente vai mudando como sociedade num todo. Então não dá para você, nesse momento agora atual, Leão, querer que essas pessoas mudem, ou você também, né, às vezes é você que tem essa rigidez, você também não vai mudar do dia para a noite.
né? Por mais que a sua energia está pedindo também uma flexibilidade, se você está dentro de uma rigidez, você também não vai conseguir ir muito além do quadrado que você viveu. Você vai aos poucos. Então, assim, depende muito do seu papel aqui nessa situação, mas eu acho que essa mensagem final está falando muito disso, que no fundo, somos os mesmos. Somos seres humanos, entre erros e acertos somos os mesmos, mas estamos em evolução. E a gente não consegue fazer o outro evoluir dentro da nossa visão. O outro ele vai evoluir no caminho dele. E às vezes você está aí tentando ajudar uma pessoa, tentando fazer ela mudar de pensamento, mas esse também não é o seu papel. Eu acho que cada um é responsável pela própria vida. Mas aqui o contexto é muito maior para você, Leão. Essas pessoas estão na sua vida. Não é simplesmente, ah, eu não penso igual, a gente está em lados opostos, então um beijo, tchau e não me liga. Não é isso, né? Tem união aqui, tem contextos maiores que vocês, que unem vocês. Então, no fim das contas, é saber me levar da melhor forma, mesmo com visões muito opostas. E quando a gente quer, né, quando a gente quer resolver, quando a gente quer manter a bandeirinha da paz, quando a gente não quer ir para a guerra, Leão, a gente consegue levar as coisas numa diplomacia, sim. Então, acho que a mensagem está falando isso para você, com essa energia até do jogo de xadrez. Então, assim, se você levar na esportiva, você não cai nessa rigidez aqui, você não cai nessa guerra aqui, que é o que a gente vê, né, no mundão aí. A gente vê que as pessoas brigam por qualquer coisa, tem guerras aí por vários motivos. Mas a gente pode escolher também, aqui a energia, quando fala também de lados, fala de escolha. A gente pode escolher levar as coisas com mais flexibilidade, sim. Quando a gente quer, a gente leva. Então, talvez aqui está pedindo para você, seja o flexível aqui, seja a pessoa mais maleável, mesmo que o outro não seja, porque te interessa. A harmonia aqui te interessa. Lá na frente também acho que você vai entender é porque te interessa. E a história, né? A história da vida de cada um acontece tudo isso. Quebrar barreiras, lidar com esses contrastes, lidar com desigualdade, lidar com problemas faz parte. Então você não vai mudar o mundo todo, mas você consegue, Leão, dentro dessa energia flexível, você consegue mudar o seu mundinho e fazer dele de uma forma mais harmônica. É trabalhar mais a harmonia aqui e não deixar que assuntos externos abalem o seu mundinho interno. A sua troca com essas pessoas, principalmente se são familiares seus, se são seus pais, se são seus irmãos, é não deixar que isso atrapalhe esse elo emocional, porque aqui, no fim das contas, está falando muito de relações emocional. E isso tudo abala, sim, isso tudo mexe, cutuca, mas isso não pode ser um motivo que vai separar, trazer separação aqui. A gente entende que tem já a separação natural da vida, de contexto, de crenças, como eu falei aqui, mas a gente tem os motivos que nos unem, sim. Então não tem muito para onde correr em relação a isso. Tem pessoas que se desvinculam, que se afastam? Tem, mas isso também tem um preço muito alto, Leão, que eu acho que aqui não vale a pena você pagar, dependendo aí do contexto que você está. E é importante salientar que aqui eu não estou falando de extremismo, estou falando de problemas em comum que acontecem na vida da gente, que tem, né, algumas separações, contrastes, lados opostos, mas que a gente consegue lidar. Então, se você está vivendo algo extremo, então essa mensagem não é para você. Então, não é para romantizar aí situações extremas, não. Bom, eu vou parar por aqui. Eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Olá, Ares, tudo bem? A leitura de hoje é sobre o mês de maio, com previsões, principais acontecimentos e conselhos para o seu signo para este mês. Não se esqueça de dar o seu like, de comentar, de se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito os vídeos a crescerem. E, claro, o canal também crescer. Então, a sua participação aqui é muito importante. É,
Para essa leitura, eu estou usando o tarô acástico, então ela pode ser mais espiritualizada, mais intuitiva, um pouco diferente das outras, que podem ser mais práticas. Mas para este mês eu senti que a gente precisa falar mais de forma mais aprofundada, mais até reflexiva, para a gente olhar para as coisas de um prisma maior. Bom, então vamos começar com a sua leitura. Aqui no geral deste mês, fala da estação primavera e outono. Então vocês, arianos, ficarão uns com essa energia primaveril, é uma energia boa, é uma energia de desabrochar, é uma energia que a pessoa se sente bonita. Então lembra das flores. Você fica mais bonito, você fica mais feliz, você fica mais contente, você chama mais atenção, você se arruma mais. Então essa é a energia da primavera. A energia do outono já é uma energia mais de limpeza, de purificação, de se livrar de coisas, de mudanças, pequenas mudanças, dessa limpeza no geral. Então, vocês estarão entre essas duas estações. Então, eu estou falando com dois tipos de arianos aí no mês de maio. Essas estações estarão presentes na personalidade de vocês. E eu acho que a minoria vai trabalhar com essas duas forças. Mas aqui a leitura está se fixando muito nos arianos, que eu acredito que estão numa energia mais outono, numa energia mais de se purificar, de botar algumas coisas para fora. E aqui fala muito de cura. E vem a figura de Jesus impondo as mãos e sai sobre as mãos dele luz verde, que é energia de cura. Então, tem essa energia maior cuidando de você. Então, é importante salientar essa energia, mesmo que você não acredite, há algo maior aí da vida, dessa figura, dessa egrégora crística que está cuidando aqui do seu caso e de casos parecidos com o seu, porque não é só sobre você, Ares, é também sobre as pessoas que estão passando pelo mesmo que você. Então, a vida, essa energia maior, né, que cuida dessa parte de cura, dessa transmutação aí, está trabalhando no bem maior de você e de várias pessoas que passam por coisas parecidas. E a gente consegue ter uma melhora quando a gente trabalha mais esse grupo do que quando a gente só olha um caso. Porque no todo a gente tem muita semelhança com as outras pessoas, mais até do que a gente imagina. Só que no seu caso, o que está sendo trabalhado é depressão, é tristeza, é sofrimento, é dor. Pode ser físico também, mas aqui fala muito de depressão. Aqui vem a simbologia de um lugar que está com muita escassez, um lugar que está até mais escuro e fora tem essa energia até primaveril que eu falei, né? Dessas flores, essa beleza. Lá fora tem sol, lá dentro é escuridão. Sabe quando a pessoa está muito depressiva, que ela se fecha, que é aquela imagem que a gente tem da depressão mesmo? Que ela se fecha, que ela não consegue sair da cama, não consegue fazer as coisas básicas. Aí já é um nível extremo da depressão. E algumas pessoas podem estar assim aqui. Então tem que cuidar. Basicamente aqui a chamada que tem que cuidar, tem essa energia ajudando na sua cura, mas você também tem que procurar tratamento, ajuda, principalmente se você já está nesse nível aqui. E mesmo que seja um problema físico, Ares, uma dor crônica, uma dor também que já está há um tempo, vai te levar para uma depressão, porque essa dor vai puxar a depressão. Então, quando a gente tem dor física por muito tempo, tem que tratar, porque vai culminar numa depressão. O ser humano, a dor, o trauma prolongado vai trazer a depressão, já é uma resposta automática, química do ser humano. Então, eu acho que aqui, alguns casos, tem que realmente procurar ajuda, porque está no nível, me vem muito aquelas casas, tem muitas pessoas que fazem um trabalho muito bonito na internet, de ir nas casas limpar, né, de pessoas que têm depressão, porque a casa vira assim, o retrato do nível extremo da depressão, porque a pessoa começa a não cuidar, começa a deixar desorganizado, depois a casa está totalmente caótica, totalmente assim, vira, parece um outro mundo. E é o que vem na sua energia, vem a simbologia dos dois mundos. Lá dentro tá tudo aquele caos que ninguém percebe.
e lá fora a pessoa tem uma outra aparência, assim, ela finge. E muitas vezes a gente não sabe, a gente não percebe, mas tem pessoas que estão exatamente assim, que tá com a casa toda detonada, toda suja, toda assim, realmente faltando muitas coisas, aquele nível mesmo de depressão que muitos aqui já devem ter visto, até por esses canais mesmo, e é bom mostrar para a gente ver o nível que a depressão chega. E a gente tende a atenuar muito o que é depressão. A depressão ela é muito perigosa. Então, acho que o que está vindo aqui, Ares, se você está num começo, ou só com uma dor física aí que já está há muito tempo, a leitura está te chamando, olha, isso aqui pode virar para uma depressão crônica, algo muito pesado, então você tem que cuidar. E não adianta remediar uma coisa que já está dando muitos sinais. E a gente vai tendo sinais, a depressão ela vai dando esses sinais. Algumas pessoas aqui podem ter ansiedade também, mas aqui na leitura se está falando muito de depressão, desse escuro, dessa escuridão, desse isolamento da pessoa sozinha, sofrendo, passando por isso sozinha, não procurando ajuda. Então procure ajuda, liga no CVV, procura terapia, procura psiquiatria, talvez você precise de uma medicação. Então, independente aqui do que tenha acontecido, para culminar numa depressão já que pode estar extrema, já num nível extremo, num nível que pode ser perigoso, tem aquelas pessoas que estão no começo por conta de trauma, por conta de dor, como eu falei, ou é luto. Então, tudo tem um começo, Ares. Então, se está avisando aqui, e na sua última leitura falou muito de resolver burocracia de médico, de cirurgia. Então, tem gente que tem dor de coluna, assim, muito tempo, não resolve, não procura um tratamento, não procura fazer uma cirurgia, aquela dor vai trazer depressão. Porque é isso que a dor faz, deprime. Então é isso que você tem que tomar cuidado. A mesma coisa, Ares, um sofrimento prolongado. Não tem por que você sofrer um trauma prolongadamente. Mesmo que você seja vítima de alguma coisa, mesmo que tenha acontecido alguma coisa muito assim impactante para você, aquilo não pode ser o centro da sua vida, porque quando vira o centro, vai dar depressão. A depressão vai se apresentar. E a depressão, Ares, não é uma fraqueza. A depressão pode acontecer com qualquer um de nós. Tem pessoas que têm mais tendência, que têm hereditariedade, tem outros aspectos também, mas pode acontecer com todo mundo. Então, talvez você não se trata como deveria ou não procura ajuda. Tem gente que sabe lá no fundo que está já com uma depressão, mas acha que consegue resolver sozinho, acha que não, fica, sabe, mentindo para si. Então acho que a leitura está falando não minta para si, vai procurar ajuda, porque isso daqui pode te levar para um buraco, para um fosso muito pesado, porque é isso que a depressão faz. Então você não simplesmente não vai ficar feliz. Essa energia também das estações, né? Da primavera, desse mundo lá fora, você está sofrendo dentro do seu mundinho, mas o mundo lá fora continua. E é isso que também você não entende. Como que eu tô aqui passando por essa situação e tá todo mundo vivendo, tá todo mundo sorrindo, tendo projeto e eu não? Não, Ares, isso é a depressão. A depressão aí do teu lado, mudando até a sua visão de tudo. Na verdade, Ares, tá todo mundo andando, vivendo com os seus caquinhos quebrados também. Só que o seu, além de estar quebrado, você tem uma ferida, você tem uma questão aí maior, ou você está com a ferida aberta, sangrando. Então, o seu caso precisa de mais atenção, é mais delicado. Talvez aqui seja passageiro, um tratamento passageiro resolve, ou um tratamento mais demorado com medicamento, ou outros casos, vai precisar cuidar da vida toda, independente de onde você esteja. Aqui está falando, olha, tem tratamento, tem cura, mas não vamos tratar a cura como assim, curou, acabou. Não. É que tem medicamento, é que tem abordagens, tem caminhos que você vai viver uma vida de qualidade. A gente tende a ficar pensando na cura como só a resolução final. E não, a maioria das coisas não tem. A maioria das coisas é tratamento, é controle. Assim como qualquer comorbidade que alguém tenha, a depressão é assim também.
Então, quando você tem uma depressão muito forte que não foi tratada, Ares, ou que quando você vai tratar tardiamente, você fica mais fragilizado. Você tem que ter um cuidado maior, mas como qualquer outra pessoa. Que, por exemplo, se tiver uma diabetes, se realmente for diagnosticado com uma diabetes, ela não vai poder mais viver a vida que ela vivia, ela vai ter que ter mais controle, mais hábitos. A depressão é a mesma coisa. E o tratamento da depressão não é só a terapia, não é só olhar, elaborar a sua vida, o seu emocional, as coisas que aconteceram. É também a parte de nutrição, a parte de atividades, de sair de sedentarismo. Então, envolve também outras coisas que a gente já faz com outras doenças. Então, eu acho que está vindo essas coisas para falar para você, Ares, porque tem muita resistência sua de resolver essa depressão aqui, ou está com essa identidade sofrida, não busca ajuda porque quer ficar com esse trauma aqui, porque vira uma identidade. Quem sou eu sem a depressão? Quem sou eu sem esse problema? E aqui a leitura está pedindo o que para você? Sai desse problema. Não é, como eu falei, a cura que vai resolver. Você vai ter essa tendência de olhar assim, ou não, dependendo do seu caso, às vezes já resolve, às vezes nem é uma questão assim tão forte que vai ficar te trazendo gatilhos, mas muitos casos aqui é. Então, tem que olhar com mais cuidado para isso. Não adianta mais tapar o sol com a peneira. E a sua vida tá escura, tá cinzenta. Você não tem mais ânimo com as coisas. Essa escassez que vem na imagem é que pode estar tudo lindo, tudo belo, eu posso dar o melhor para você, porque você não vai ver esse melhor. Você vai ver às vezes até preto e branco, assim, sabe? Aquela coisa morta viva. É assim que você vai enxergar. É como também quando a gente tá com dor, né? Que vem essas energias aqui de pessoas que têm dor física. Se você tá com dor, você não vai aproveitar nada, você vai estar com o seu pior ali. E a dor vai levar para uma depressão. Então é isso que você tem que tomar cuidado. E olhando os principais acontecimentos para o mês, para quem já está buscando tratamento, para quem já está indo atrás desse apoio psicológico, psiquiátrico, aqui vão trabalhar muito a sua infância, suas raízes. É o que fazem, né, geralmente, porque sempre tem uma raiz e a gente acha que é por conta de alguma coisa atual, principalmente quando é a depressão só, não tem essa origem de dor física, mas aí a gente vai trabalhando, vai elaborando toda a nossa história, toda a nossa vida, e a gente vai entendendo as raízes, de onde vem todo esse sofrimento, por que, que eu tenho esse olhar agora, por que, que eu cheguei nesse lugar, o que, que aconteceu. Então, vai olhar toda a sua jornada. E a gente olha a jornada de onde, Ares? Do começo da sua vida, como que a sua vida foi se formando até você chegar nesse ponto agora, nesse quarto escuro que você tá, nessa energia aqui parada, estagnada, ou para alguns casos até extremos, de não levantar da cama, de não arrumar mais a casa, dessa desorganização aqui total. E até da sujeira, né? Muitos chegam no extremo também da sujeira. E não é por querer, é doença, é o retrato da doença. Então, esse trabalhar aqui, desde a sua jornada de infância, alguns casos até de quando era bebê, né? Quando sabe de algumas coisas de quando era bebê, dos seus pais também, como que era a vida dos seus pais, dos seus avós, ou de quem te criou, ou se você foi abandonado, se você viveu em orfanato, enfim, todas as suas raízes, toda a sua história. É você que tem que ver a sua história, elaborar ela. Porque agora você não consegue elaborar mais sozinho. Você chegou num ponto que precisa de tratamento mesmo, precisa de médico, de medicação também. E aí, avaliando toda a sua jornada, aí tudo vai abrir. Aí você vai ver esse mundo que eu tô falando, até dessa energia primavera, dessa abertura. Você vai ter muita abertura, porque você também, quando está só com o olhar da doença, você não enxerga muita coisa. Você não sai desse mundinho.
É um mundinho, sabe aqueles filmes de fim de mundo que traz aquela desestrutura, traz aquela coisa cinzenta? É o mundo da depressão. Então ele não é um mundo que traz outras possibilidades. Ele não traz outras visões, ele não traz uma abertura, ele não traz uma solução. Ele só traz medo, ele só traz problema, ele só traz dor, sofrimento. E é essa identidade que vai virando da pessoa. E tem casos também de pessoas que já estão com uma depressão crônica há muito tempo e as pessoas em volta meio que acostumaram. E aí aconteceu alguma coisa recente e aí a pessoa está vendo que, poxa, tá todo mundo se afastando de mim, tá todo mundo reclamando, ou as pessoas já estão falando, eu preciso procurar terapia, eu preciso procurar um psiquiatra. E eu estou com resistência, mas e se elas já estão percebendo, logo eu vou perceber. Ou vai acontecer alguma coisa mais extrema que vai me levar para de fato cuidar dessa parte psicológica, emocional. Ou até um médico, às vezes você vai no médico reclamar e ele vai perceber. O seu caso não é aqui, o seu caso é psiquiatria. Ou mesmo que você tenha, como eu falei, uma dor física, o próprio médico já vai te encaminhar para a terapia. Porque não vai resolver só a dor, tem que resolver esse emocional, esse psicológico que já está tomado. E quando chega num nível também mais extremo, Ares, é mais tempo de tratamento, é mais tempo de cuidado. Mas como eu falei aqui, é um cuidado sempre, porque essa é a fragilidade do ser humano, a saúde mental. Hoje a saúde mental é muito importante. As gerações passadas não olhavam por esse ângulo porque estavam focadas em outras coisas. E hoje a gente sabe o quão importante é estar com a saúde mental em dia. Como deixa a gente bem preparado para a vida, para os problemas. E é isso que é o importante, Áries. Não significa que a gente não vai cair, a gente vai cair. Mas é como a gente vai se levantar. Porque se a gente não tratar, se a gente não procurar cuidar da nossa saúde mental, a gente vai ficar lá no buraco. Então é isso que você tem que entender. E talvez você venha de uma raiz que tenha resistência. Ou você é mais velho e você acha que isso aqui é besteira, mas não é besteira. Olha o que está acontecendo na sua vida. Então você vai ver que há vida lá fora. Que essa vida aí que você está vivendo não é vida. É uma morte em vida. Há outra vida para você viver. Só que você só consegue isso fazendo essa jornada da cura, do tratamento. A cura, ela não tem que acontecer para você ficar feliz, Ares, porque a gente está falando de saúde mental. E nós temos oscilações de humor, nós temos oscilações de fases, como veio para você a primavera e o outono. Olha como é diferente a primavera e olha como é diferente o outono. Eles têm conexão, mas olha como um traz um retrato diferente do outro. Então, significa que a gente tem dois polos que se a gente não trabalhar bem, ou a gente fica numa euforia ou numa ansiedade, que a ansiedade também não é nada legal quando ela está descompensada. Quem tem ansiedade sabe. E a tristeza, que é a depressão, que é o polo também negativo. Então a gente tem que estar sempre cuidando da saúde mental, principalmente hoje em dia, que já tem muito tratamento, já tem muito estudo sobre, é porque a gente pode viver um caminho de mais equilíbrio. Mas não significa que a gente não vai sofrer, não significa que a gente vai ter trauma, a gente vai continuar tendo, mas a gente vai ter uma resposta melhor. E se você não está conseguindo, Ares, sair de uma situação, se está vivendo um luto aí e não consegue sair, é por quê? Porque está vivendo só a dor, já está numa depressão provavelmente. Então é claro que não vai mais enxergar nada, você só vai ver aquele trauma, você só vai ver aquele sofrimento. Independente de estar tudo bem na sua volta, com a sua família, até com você só vai olhar para a falta, você só vai olhar para aquele buraco ali, daquela situação que aconteceu. E isso não é vida, Ares. Então, basicamente, a mensagem é essa: isso daí não é vida para você e para ninguém. Então, tem que procurar ajuda sim. E você vai ver que não é tão difícil. Às vezes a gente tem a tendência de achar que é muito difícil. Não,
quando a gente vai tratar, quando a gente vai ver certinho a nossa jornada, elaborar melhor aí os acontecimentos traumáticos da nossa vida, com a nossa troca familiar ali, o todo que aconteceu na nossa formação, a gente vai vendo que hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, com a minha maturidade, eu posso ressignificar, eu posso superar, eu posso deixar muitas coisas para trás. Tem coisas que você está trazendo que é lá da infância, falta lá da infância, carências, e aí fica trazendo até hoje, ou tendo uma teimosia, uma insistência no que não dá certo, é, com carência afetiva, ou com comportamentos muito infantis. É essa falta de maturidade, de traumas, de faltas que você teve. Então tem que trabalhar tudo isso. E às vezes a gente vai trabalhar um problema, a gente acha que aquele é o núcleo de tudo e não é. Muitas vezes não é, Ares. Conversa com as pessoas que fazem terapia, conversa com as pessoas que tiveram depressão. Às vezes é um mix de tudo, são várias coisas, ou realmente é só uma coisa, mas é às vezes aquela coisa que abre um buraco imenso na nossa vida e influencia tudo, todas as áreas. Então tem que ser trabalhado aqui, não tem para onde correr. Eu acho que você ainda segurou demais aqui essa situação. Não dá mais para adiar aqui esse tratamento, é correr atrás mesmo do prejuízo e o mais importante, você ter qualidade de vida. Mas é como eu falei, não é que a sua vida vai ser linda, sua vida vai continuar oscilando como a de todo mundo, mas aí você estará mais bem preparado. Não vai ser qualquer coisa que vai te dominar, que vai tirar o brilho dos seus olhos, esse desabrochar, essa primavera. Porque com essas estações aqui, está te mostrando o que, Ares? Você também tem primavera dentro de você, dentro da sua vida para viver. Você também tem o verão, então essas fases mais bonitas, mas você tem essas fases de limpeza, de afastamento, de isolamento, de estar mais reservado, de estar mais pensando lá no seu mundinho, não tá pensando muito fora, não tá pensando muito nos outros, tá pensando muito mais em si. Todos nós temos isso, mas fica só no inverno, né? No frio, na escassez, ficar só nessa limpeza, nesse choro, nesse destempero, isso também não pode, Ares. A gente tem que oscilar nessas estações, nas nossas emoções, na nossa vida. Então é para você entender que não pode passar a vida desse jeito, só chorando, só sofrendo, ou só falando de uma coisa, sabe? Martelando, repetitivo. As pessoas começam a perceber, as pessoas começam a avisar. E tem uma resistência também com você. Acho que toda leitura está falando com uma resistência sua até de se tratar, até de se cuidar, de ficar minimizando uma coisa que é muito séria. Depressão é muito sério, Áries. E aqui de conselho, vem essa energia, que parece até o retrato da terapia, né? Quando você senta com o outro e conversa e vai trabalhando toda essa jornada. Eu acho que muitos vão, né, se tratar, vão para essa parte de terapia. E isso vai ajudar muito a equilibrar esses polos aí, essas estações que estão muito misturadas, que não estão equilibradas, mas vai ajudar a você se reequilibrar. Talvez também medicamento que vai te ajudar a equilibrar. Então, aqui vem como conselho, Ares, basicamente para você procurar essa ajuda, para você fazer a sua parte. E fazer a sua parte não é só ir na terapia, é falar, é realmente expor aí quais são os seus incômodos, o que está te incomodando agora. Claro que o terapeuta, com a base de estudo que ele tem, com o profissionalismo dele, ele vai usando as abordagens para ir tirando de você todo esse caminho aí desse problema atual. Claro que você vai levar um problema atual, mas como já vem na sua estrutura, vai trabalhar muito em infância, vai trabalhar lá o início da sua vida. Então ele vai puxando esse fio para entender lá no núcleo. E tem um núcleo aí. Talvez você já saiba até um núcleo, já tenha uma ideia, mas o profissional ele vai te mostrar, até vem uma energia bonita. Talvez é a forma, né, que o profissional trata a gente, com dignidade, sem julgamento, aberto a ouvir. E muitas vezes, Áreas, a gente está falando e parece que as pessoas não estão ouvindo, parece que as pessoas não conseguem mais entender a gente. Mas talvez é de
sabe, de estar de saco cheio mesmo, da gente ser repetitivo, ou da gente estar sempre nesse sofrimento, as pessoas perdem a paciência. O profissional, ele não vai perder a paciência. Ele vai reforçar a repetição, vai chamar a atenção, vai alertar, mas ele vai ter esse amor com a gente. E é isso que você precisa, Ares, de acolhimento. Então, é acolhimento que você tem do profissional. E talvez você leva de uma forma, sei lá, resistente, no sentido de que tem que pagar uma pessoa para me ouvir. Não, você não está pagando uma pessoa para te ouvir. Você está pagando um médico. É um médico que estudou aquela área. É a mesma coisa de você em qualquer médico. E qualquer médico você também quer ser ouvido. Quantos médicos a gente não vai que nem olham para nossa cara direito? E isso não dá humanidade para gente. Não olham o nosso caso. E o terapeuta, ele trabalha muito dessa forma, que já é da especialidade dele, com esse cuidado, com esse olhar, que é o que a gente busca em vários médicos. Então, basicamente, você precisa desse acolhimento, porque tem um eu seu que está muito triste, que está precisando de ajuda. Não significa que você é isso, mas é um eu seu que está assim. E ele precisa de ajuda. É igual uma pessoa que está passando mal perto de você ou que está num momento de fragilidade que você vai lá ajudar, por conta daquilo que você vê. Só que a parte psicológica, a parte mental, a gente não vê. Então as pessoas tendem também a minimizar. Às vezes a gente está com muita dor emocional. E o outro não percebe isso, ele não enxerga, então ele não sabe como ajudar a gente. Seria diferente se fosse algo visível, como um ferimento. É um ferimento interno, mas o profissional que estudou para isso, Arias, está totalmente preparado para acolher a sua dor, para acolher a sua ferida e principalmente para te acolher. Você quer acolhimento. E essa energia de Jesus, essa energia de cura que vem aqui, é para falar para você, olha, vai procurar ajuda e se acolha também. E deixa esse profissional, deixa esse tratamento te acolher, que é o que você precisa. E não se preocupe, porque tem uma gama de estudos, tem uma gama de abordagens. Se você não gostar de um profissional, você pode procurar outro. Se uma abordagem não funcionar com você, você pode tentar outro. O importante é que você vá cuidar disso. Então, Ares, não negligencie a sua saúde mental. E o espaço ali com o terapeuta é o seu confessionário. E eu acho que é isso que você está precisando. Desabafar, expressar sem julgamento, sem ninguém te perturbando, sem ninguém te podando, é falar mesmo. E às vezes você só precisa falar. Tem pessoas aqui que só precisam desabafar. Não está nem assim tão problemático, mas já está causando muitos desconfortos não ter esse espaço para falar. E a terapia e o cuidado com a saúde mental é isso. E aqui também vem na sua energia que você precisa se aliar a grupos, podem ser grupos pequenos, mas grupos que você socialize e que seja produtivo para você, pode ser ONGs, trabalhos, né, desse tipo, que você ajuda outras pessoas, para você sair desse mundinho também, para você lidar com pessoas que precisam de você, que aí você será mais útil. E aí você vai se colocar também de uma outra forma. Porque quando a pessoa está muito envolvida na dor, no trauma, está numa depressão, ela tende a se fixar muito nela, na dor dela, e pode ajudar outras pessoas. E esse lugar também é um pouco de lugar de superioridade, mas é para você também ver que o seu problema não é tão grande assim. Então, em alguma etapa aí, mais para frente, é bom que você se alie a grupos que tenha trabalhos bonitos, que ajude pessoas, ajude animais, para você ter essas funções, para você também não ficar só nesse mundinho, para ter contato com outras experiências, outras realidades de vida também. E aqui fala muito também na sua estrutura, estude mais. Estude coisas que você tem interesse, porque isso também ajuda a manter a mente bem ocupada. E também estudos sobre essa parte que eu estou falando de depressão. Estude mais. Se você passa por isso, ou talvez aqui a mensagem é para alguém que tem uma pessoa próxima que está com depressão e precisa ajudar essa pessoa. Então estude mais, porque aí você terá mais ferramentas. E quem de fato já convive com a depressão, já está tratando, esses estudos, esse cuidado ajuda a se preparar
a ter uma melhor resposta diante das adversidades da vida. Porque, como eu falei, a vida vai continuar trazendo problema, vai continuar trazendo altos e baixos. Então, é a gente que tem que se cuidar. Porque o mundo, Ares, não vai parar para você ficar bem. Então, não se iluda achando que, quando acontecer isso daqui, eu vou melhorar, não sei o quê. Não, você não vai melhorar, você só vai piorar. Se você já está dentro desse esquema aqui que saiu na energia, né, de não conseguir levantar da cama, já está mesmo de mal com a vida, como que vai melhorar, Ares? Se nada mais tem sabor para você, se nada mais te dá prazer. Então já significa o quê? Que tem que cuidar. Bom, e agora para finalizar, eu tirei uma carta do tarô Zen de Osho e saiu para vocês a cura. Eu vou ler um trecho dessa carta, na verdade eu vou ler 2 trechos que vai ficar aí de reflexão para vocês. Então vamos começar com o primeiro trecho. Tenha consciência da sua ferida. Não deixe que piore. Cure-a. E ela só será curada quando você se deslocar para baixo, para as raízes. Quanto menos estiver presente a cabeça, tanto mais facilmente a ferida será curada. Não existindo a cabeça, não existe a ferida. Viva uma vida sem cabeça. Mova-se como um ser pleno e aceite as coisas. Tente isso, apenas por 24 horas, aceitação total, aconteça o que acontecer. Segundo trecho, quando nos encontramos sob a influência da cura do Rei de Água, já não estamos mais nos escondendo de nós mesmos, nem dos outros. Nessa atitude de abertura e de aceitação, poderemos ser curados e ajudar outros a serem também saudáveis e inteiros. Olha que lindas mensagens, Ares, veio tudo a ver com a sua leitura. Essa parte aqui inicial que falou de viver sem a cabeça, de trabalhar mais a aceitação, é de viver mais de forma emocional, porque a mente aqui, ela tá trazendo uma lógica muito fora da realidade, e quando a nossa mente ela não está sendo bem governada, bem direcionada, ou tem algumas questões aí de saúde mesmo que mexe com a mente, que mexe com a saúde mental, é claro que o corpo vai padecer junto, mas é claro que essa mente vai ficar doente. Ela vai ver coisas aonde não existem, ela vai aumentar muito o volume de uma dor, muito o volume de uma situação, e ela prolonga aquilo. Então, viver sem a cabeça é uma metáfora para trazer mais esse emocional aí, equilibrar mais as coisas. Não é só a cabeça, também não é só o emocional, é o todo. Como eu falei também do físico, né? O físico, se você tiver com muita dor, vai mexer com o seu emocional, vai mexer com o seu mental também. Porque tudo tá trabalhando junto, Ares. Não é só cuidar da dor na coluna, não é só cuidar de um problema no pé, de um problema visível, de uma ferida, ou da parte cardíaca, ou só da nutrição. A saúde mental também tem que ser cuidada. Até porque olha o que você está passando, Ares. Olha o que você está vivendo. Isso é a realidade. Isso é verdade. Depressão não é invenção, não é frescura, não é preguiça. Depressão é doença. Então, olha aonde leva a pessoa. Olha o que acontece. O retrato de tudo que veio aqui é o retrato da depressão, da dor, do sofrimento. Então, Ares, é também cuidado. Faz parte da vida do ser humano ter que cuidar da saúde mental. Então, a sua mensagem hoje é sobre isso. Bom, eu vou parar por aqui. Eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma. Se você estiver passando por isso, não hesite em procurar ajuda. Eu vou deixar aqui canais para te ajudar, canais que eu já conheço, que eu já acompanho, que com certeza já vão te trazer um acolhimento, mas não hesite em procurar o seu tratamento, Ares, que isso veio mais forte. E mesmo que não seja você, Ares, se está vindo para o seu signo, então tem alguém aí perto de você que está precisando de ajuda. Então, é muito forte aqui essa energia da depressão. Então, talvez a pessoa está num nível bem extremo. E tem pessoas, Ares, que estão passando por isso lá dentro da casa delas e a gente nem imagina. Mas que pra gente elas criam um personagem de que tá tudo bem. Mas lá dentro da casa dela tá esse caos. Dentro da vida dela,
dentro dela mesma. Então, olha mais para essas pessoas que você gosta, que você tem contato, porque às vezes por trás daquele olhar, aquele sorriso fingido, tem uma pessoa com muito sofrimento, tem uma pessoa assim que tá pedindo socorro, mesmo e você não tá percebendo. Então se conecta mais com as pessoas de uma forma mais íntegra, que com certeza você vai perceber. Bom, muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.